Bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Ontem você assistiu mais um dia de julgamento no STF, dia ontem reservado aos advogados de defesa, e eu queria ouvir a sua análise. Olha, nas defesas dos generais Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto, ninguém defendeu Jair Bolsonaro. Ontem foi o dia também da defesa do ex-presidente. O que me chamou a atenção, Milton e Cássia, foi o fato de que, pelo menos dois generais, eles usaram argumentos que reforçam a sensação de culpa do ex-presidente. Porque o general Heleno não negou que tenha havido o que houve, mas disse o seguinte: ele, na verdade, foi afastado pelos amigos de Bolsonaro. Quando ele mais se aproximava do Centrão, mais se afastava dele. Então, a defesa foi... o Matheus Milanês defendeu essa tese de que ele foi sendo afastado do centro do poder. Então, ele não pode responder por esses atos finais, né? E o Paulo Sérgio Nogueira, o advogado Paulo Sérgio Nogueira, que é Paulo Renato Sintra, ele foi além. Ele disse que, na verdade, o seu cliente, o general Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, fez parte do grupo que tentou demover o presidente, o então presidente, e aí ele falou, tentou demover, e a ministra Carmen perguntou, demover do quê? Aí ele falou, demover de medidas de exceção. E então, quer dizer, ele confirma a acusação de que o Bolsonaro pensava em medidas de exceção. Já o advogado do próprio Jair Bolsonaro, ele também não negou os fatos, só disse que ele não pode ser responsabilizado pelo punhal verde e amarelo, pelo 8 de janeiro, pela Operação Luneta, Operação Copa 2022. Ele falou que ele não é responsável, não há documento que o ligue a esses fatos, né? Defendeu a tese improvável de que ele conduziu uma transição pacífica, quando, na verdade, todo mundo viu o que aconteceu. E a gente não pode esquecer. Ele, na verdade, foi embora, não fez transição, não admitiu a derrota, não ligou para o sucessor, coisa que acontece nas democracias saudáveis. Ele deixou no ar, principalmente através daquele recado do Braga Neto, de que, olha, vai acontecer alguma coisa aí, ele deixou no ar uma ideia de que podia ter uma continuidade do governo dele, né? Mas o que ele falou é que ele não tem a ver com esses atos. E o advogado falou, ele pensou, mas não executou, então não é crime. É isso que foi a linha de defesa, e o Braga Neto principalmente tentou desmontar a delação do Mauro Cid. O balanço geral de tudo isso essa é a ponta. Ninguém nega que houve o crime de tentativa de golpe de Estado. Todos os advogados tentaram afastar o seu cliente da cena do crime. Foi isso que aconteceu nesses 2 dias, Milton e Cássia. E nós tivemos ontem também outra notícia importante, né? Além do segundo dia do julgamento no STF, Miriam, que foi a questão de um certo avanço no acordo União Europeia-Mercosul. Com a notícia que nós tivemos ontem, dá para dizer que a gente está mais perto da reta final de implantação desse acordo? Sim, está muito. Foi um avanço surpreendente. E tem a ver com tudo isso que a gente estava falando, na verdade, né? Porque ontem também os empresários que foram a Washington conversar naquele processo no escritório comercial da Casa Branca ouviram do subsecretário de Estado que esse processo contra o Brasil, tarifaço, é político. Que o Brasil tinha que fazer concessões na área política. Então, ou seja, o nó com os Estados Unidos não vai se desfazer tão cedo. Então, é importante para o Brasil, para o Mercosul como um todo, reforçar suas relações com a Europa. E a Europa também, atingida pelo tarifaço do Trump, fez um movimento no sentido do acordo. E teve um avanço surpreendente nas últimas horas, na verdade, quando a Comissão Europeia apresentou o texto final, né? A Comissão Europeia apresentou o texto final desse tratado para o Conselho de Ministros e o próprio, e a von der Leyen, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, falou que é um acordo que beneficia os dois lados, e a França, que sempre vetou, disse que foi dado um passo importante.
O que foi feito para acalmar a reação da França, que sempre foi muito contra o acordo? Foram colocadas salvaguardas para o comércio de produtos agrícolas. Ou seja, se crescer muito a venda de produtos agrícolas para a Europa, eles podem usar medidas restritivas ao comércio específico de produtos agrícolas. E assim, aparentemente, vai se conseguir que 15 dos 27 países, pelo menos, né, essa é a maioria que é exigida, qualificada, aprovem isso e depois passe pelos legislativos nacionais do Mercosul, né, pelo Congresso. Mas realmente foi dado um passo importante por causa exatamente desse momento em que os Estados Unidos estão se fechando diante do mundo. Cássia e Milton. Muito obrigado, Miriam. Um bom dia para você. Bom dia. Até mais.